Boa tarde, ou boa noite, melhor dizendo. Tudo bem, meus amores? Então vamos lá. Eu tinha dito que ia falar a respeito de algumas coisas do vídeo de ontem que eu publiquei. Nesse vídeo se falava da batalha no plano espiritual, de discernir as informações, e também eu vou falar do que verdadeiramente é importante. Sim? Então vamos lá. No vídeo de ontem estava se explicando sobre determinado evento, no qual, na realidade, não sei de que se trata, o que foi que aconteceu nas mídias, nas emissoras, porque deixei de seguir essas informações e vou explicar o porquê deixei de seguir informações que saem nas redes sociais sobre operações que ocorrem que não está totalmente à vista da humanidade. Vamos lá. Por que sei de algumas informações? Porque sou um soldado da luz, sou trabalhadora da luz, semente estrelar, ademais de terapeuta. Em um determinado momento, onde fiz algumas investigações a respeito da falsa pandemia, isso mesmo, descobri muitas coisas que estavam por trás da falsa pandemia. E descobri algumas outras coisas mais que tinham que ver com a transição planetária, com a ascensão da humanidade a uma frequência de quinta dimensão, que é uma frequência mais elevada do que a frequência que estávamos, vamos dizer, no passado, na 3D. Pessoas envolvidas, governos, empresas, a Big Tech, famílias multimilionárias, envolvida há séculos com a escravidão da humanidade, que sabia que esse momento ia chegar. Então, eles tratam de fazer o impossível para que a humanidade eleve sua frequência vibratória, por isso mesmo a mídia trabalha para eles, para que vocês tenham a frequência baixa, porque a mídia sempre está bombardeando informações de baixa frequência, onde emite medo, pânico, onde causa confusão. Aquilo que é verdade, ela vai dizer que é fake news, porque está sendo pagos para fazer isso, por essas pessoas que estão por trás de querer ainda continuar escravizando a humanidade. Sim. Só que chegou um determinado momento em que a Terra necessita ascensionar, já não vai esperar mais por aqueles seres humanos que não querem despertar. Então eles estão tentando levar o maior número de almas possível para seu lado. Dentro de pessoas que estão fazendo o mal para a humanidade, também tem aqueles que lutam para defender a humanidade, para libertar a humanidade, para despertar a humanidade. Então, um desses grupos que existem, que vocês depois, mais à frente, vai saber sobre eles, são os chapéu brancos, que faz anos que eles trabalham de forma secreta para defender a humanidade. Eles se uniram à Confederação Galáctica de Luz, que são a Confederação Galáctica do Plano Superior, que está conformado por várias raças de seres galácticos de outros planetas, assim também como existe a Confederação Galáctica aqui na Terra. Sim, que são membros, pessoas importantes que se uniram à Confederação Galáctica para poder defender o planeta Terra de invasões de seres não benevolentes extraterrestres que já tinham invadido o planeta Terra com a ajuda de alguns seres humanos ambiciosos que, em troca de vender a humanidade para eles, eles obtiveram poder
mais ferramentas, armas, e dentre outras coisas, que eu não vou entrar nesse assunto porque é muito longo, então é complicado, sim? Só que no plano espiritual, sim, também houve uma batalha pelas almas da humanidade. Que dentro dessas batalhas estive involucrada. E no plano espiritual a batalha foi vencida. Sim, as trevas perdeu. Só que como é em cima, é embaixo. E para manifestar o que ocorreu no plano espiritual, aqui na Terra, é necessário do despertar da humanidade. E é necessário aqui também se fazer a batalha. Só que a batalha que está ocorrendo é de informações. Sim. Essas pessoas tratam de distorcer as informações que os trabalhadores da luz passam, que as pessoas que servem à luz passam, para confundi-los. Também eles procuram inventar invasões extraterrestres, eles tratam de dizer que é fake news toda a informação que sim é verídica e verdadeira, para poder manter vocês cegos, para que vocês possam se conectar com a frequência do medo, a frequência do temor, a frequência da angústia, da tristeza, da raiva, dividindo a humanidade, que é o que eles sempre fizeram, porque divide-o e separarás. Esses sempre foram os lemas dessas pessoas que são dementes, sim? Então, vamos lá. Falando disso, então, como eu estava dizendo, no plano espiritual a batalha já foi vencida. Só que no plano físico, essa batalha se está ancorando no plano físico e ela ainda está em processo onde a luz está avançando e está vencendo. Sim, porém as trevas tratam de continuar fazendo o impossível para poder destruir a humanidade. Sim. E como entra a parte do discernimento, sim? Como as pessoas podem discernir se uma informação provém da luz ou se uma informação provém das trevas, sim? Ok. Desde o princípio, quando nós, trabalhadores de luz, durante a pandemia, tivemos passando informações à humanidade para que despertem, algo foi dito por todos os mentores espirituais a vários trabalhadores de luz, não somente aqui no Brasil, senão em todos os países. Eles disseram que era muito importante que a humanidade se conectasse com seu coração, com seu sentir. Que o caminho era para dentro de si, era para se conectar com o coração. Por quê? Porque desta maneira iam poder sentir a frequência das informações. Somos seres de luzes, sim? Somos energia, somos frequência. E a maneira de discernir as informações é através da frequência da qual tem essa informação. Então, era necessário, e ainda continua sendo necessário, que a humanidade medite para se conectar com seu coração, com seu sentir, para que possa conectar com a frequência das informações e discernir qual informação é das trevas e qual informação pertence à luz. Toda aquela informação que traz medo, que traz temor, que te angústia, te traz tristeza, raiva, ódio, tudo isso são informações das trevas. Não são verdadeiras, são falsas. Estão feitas propositalmente para que você baixe sua frequência vibratória e não possam ascensionar a uma frequência mais alta, que é uma frequência
de luz de quinta dimensão. Sim. E falando da frequência, como discernir? Bem, não é por casualidade que faz alguns dias que eu vivenciei uma experiência onde eu tive que estar atenta a cada detalhe de cada informação que me estava sendo passada, do que se estava sendo dito, com que palavras estavam sendo ditas as coisas para mim e a frequência que as pessoas emitiam. Sim. Eu vou compartilhar com vocês o que foi vivenciado. Sim. Numa reunião que teve na quinta-feira, sim, na quinta-feira, na quarta-feira, tive uma reunião na escola por um problema de denúncia que eu fiz da diretora da escola. Só que quando me chamaram à reunião com a gerente das escolas aqui do lugar onde eu vivo, durante a conversa, eu fui observando de que maneira e o que se estava sendo falado nessa reunião. Primeiro lugar, a frequência das pessoas. Que isso não se pode esconder quando você está totalmente conectada com seus dons, com seu poder de mediunidade e da telepatia. A frequência dessas pessoas era frequência falsa. Sim, são pessoas falsas. Emitia uma energia totalmente de falsidade. E durante a conversa, se foi falo tudo menos o assunto do qual havia feito a denúncia. A pessoa tratava como eu posso dizer, ela tratava de fugir do assunto, falando sobre qualquer outra informação, menos essa, menos a informação que levou à denúncia que havia sido feita. E dentro dessa conversa, a pessoa que foi denunciada ainda contou mentiras, sim, mentiras que, lógico, eu sabia que a pessoa estava mentindo com as coisas que estavam falando. E a outra pessoa conversava comigo sobre seu trabalho, sobre qualquer coisa, e assim foi desenrolando uma conversa que eu fui percebendo de que tudo que se estava sendo feito naquele momento era distorcionar a realidade das coisas que haviam acontecido realmente para que tudo parecesse um mal-entendido. Só que essas pessoas acreditavam que realmente podia me enganar. Só que não estavam me enganando. Fazendo com que eu acreditasse que pessoas que eu já sabia qual era a frequência vibratória, de que fossem boas pessoas, boazinhas, bonitinhas, que se preocupavam com as crianças na escola. A gerente estava tentando fazer com que eu enxergasse, ou eu visse, ou me convencer de que eu estava enganada com respeito àquelas pessoas. De que na realidade elas se preocupavam com as crianças. De que houve um mal-entendido nas coisas que tinham acontecido. Porém, graças aos conhecimentos que eu tenho, graças a eu saber o que é manipulação neurolinguística, graças a eu saber o que é a manipulação emocional, e graças a eu saber de frequência vibratória, não somente entender e compreender sobre o assunto, mas sentir a frequência de outras pessoas, eu pude identificar que ela estava tentando me manipular e manipular toda a situação ali para que depois tudo ficasse como se fosse um mal-entendido. Ela não tinha interesse em saber realmente o que tinha acontecido. Ela manipulou toda a reunião, toda a informação,
para que tudo parecesse um mal-entendido. E eu percebi isso. Então, é por isso que eu digo a vocês, qual é o principal? É seguir as informações, é saber se fulano de tal é bom, se cicrano de tal é bom na mídia, é defender partidos políticos? Não. Não. Se vocês fazem um caminho interior ao coração, se conectam com o seu sentir, vocês o que vão aprender é a ver a frequência vibratória do indivíduo. É ver a frequência vibratória da pessoa que está emitindo a informação e ver a frequência da informação. E dessa maneira vocês vão poder distinguir se a informação é da luz ou é das trevas, se ela é falsa ou se é verdadeira. Sim. Porque se vocês continuam permitindo ser levado pelas ondas, pela maré, vocês vão terminar se arrebentando, junto com as ondas, junto com a maré. Sim. É necessário se conectar com o coração para vocês não seguir sendo enganados. Sim. E tampouco é necessário estar seguindo informações do que faz os chapéu brancos, tudo isso, porque isso daí é uma complicação muito grande. Vocês vão se estressar muitíssimo, vai causar um estresse mental tremendo, porque eles falam em códigos entre eles, que mesmo eu ou qualquer outra pessoa que tem conhecimento de mediunidade, como isso não está dentro do que viemos fazer aqui na Terra, nem a gente sabe identificar o que é que eles estão falando. Então, tratar de entender e compreender só vai causar estresse mental. Mas, se vocês estiverem conectados com o seu coração e com o seu sentir, sim poderão identificar se as informações que a mídia dá, as informações que traz canais, YouTube, TikTok, Kawaii, todas essas redes sociais, se são verídicas ou não. Sim, porque vão se conectar com a frequência, não com quem está dando a notícia e nem com a notícia em si, mas com a frequência que traz isso. Outra coisa que eu vou deixar bem claro para vocês também, o tema de identificar as pessoas ou seres, se eles são benevolentes ou se eles são das trevas. Também a conexão com o sentir, vocês vão poder identificar pela frequência do ser de luz, pela frequência do ser das trevas. Quem é quem? Os seres das trevas han encontrado a maneira de dissimular muito bem e se passar até mesmo por um trabalhador da luz. Através da fala verbal, da forma em que nós nos comunicamos, como falamos as coisas, de que maneira falamos. Porém, eles não podem mudar a frequência deles. É impossível eles mudarem a frequência. Então, por mais de que digam coisas bonitas, lindas, maravilhosas, quando a gente se conecta com a frequência do indivíduo, você pode identificar que essa pessoa não é um ser da luz, não é um trabalhador da luz. Um exemplo, em Instagram, depois da pandemia, surgiram muitos falsos trabalhadores da luz. Mas que quando a gente aprende a discernir bem a frequência vibratória e observar bem o que a pessoa publica,
você se dá conta que não é um trabalhador da luz. Às vezes tem falsos trabalhadores da luz em Instagram que eles passam as informações que estão tão misturadas. É como que eles dizem algumas coisas que sim são verdades e no meio eles colocam coisas que são mentiras. Então, quando você escuta um trabalhador da luz, onde a informação que traz te causou medo, te causou dúvida, te causou ansiedade, te causou raiva, ódio ou tristeza, aí você sabe que não é um trabalhador da luz. Se eles utilizam em seus posts, sim, imagem de pessoas que sabemos que são servidores das trevas, como artistas famosos, jogadores, ator, cantores, que sabemos que estavam involucrados com a pedofilia, com sacrifício de criança, você já sabe que aquela pessoa não é um trabalhador da luz. Porque jamais um trabalhador da luz vai usar uma foto de uma pessoa que estava cometendo crime de lesa humanidade para poder fazer seus posts no Instagram. Não utilizamos foto de pessoas que cometem crime contra a humanidade. De jeito nenhum, um verdadeiro trabalhador da luz vai fazer isso. Jamais. Porque nós separamos o joio do trigo. Pessoas que utilizam foto de atrizes famosas, atores famosos, cantores famosos, jogadores famosos, para poder colocar alguma mensagem no seu post, por mais de que ela seja positiva, mas tá a cara da pessoa aí, não é um verdadeiro trabalhador da luz. E é dessa maneira que a gente distingue o joio do trigo. A mesma coisa são os seres galácticos de luz. Sim. Um dia eu vou contar uma experiência que eu tive com um ser trevoso, mas graças a Deus a maioria das experiências que eu tive foi com seres de frequência luminosa, de amor, de paz, de tranquilidade. Então, vamos falar como identificar um ser galáctico benevolente e um ser galáctico não benevolente. É justamente pela frequência. Sim. Quando um ser galáctico benevolente, que pertence à luz e não às trevas, entra em contato, seja você captando ele de forma sutil, com o poder da mente, com seu pensamento, com a presença desse ser, eles emitem uma energia de paz e de amor incondicional incrível. Você sente uma paz, uma tranquilidade. Você vê, se tem um terceiro olho aberto, que é o olho da mediunidade, você vê muita luz ao redor desse ser. Às vezes você nem vê a forma dele ou dela. Você só vê luz, nada mais que luz, pura luz. E você sente uma emoção tão grande que você chora de emoção, de alegria. Você sente paz. Quando é um ser das trevas, um ser galáctico não benevolente, geralmente você vai sentir uma energia de medo muito grande, um temor muito grande. E esse temor não vem do fato de você estar vendo algo desconhecido que você nunca viu e que você não sabe identificar o que é da luz e o que é das trevas, porque isso também pode passar. A pessoa que não tiver acostumada a ver um ser galáctico
talvez a primeira vez que o veja, a pessoa se assuste, como tem pessoas que veem espíritos de outro plano, que às vezes são almas benevolentes perdidas no plano físico, e essa pessoa se assusta. Só que quando é um ser das trevas, a energia que eles emitem, você sente um terror dentro de você, uma energia temerosa muito, muito grande. Porque a frequência deles é tão baixa e eles são tão trevosos que você não sente nada, nada que possa te conectar com uma energia que seja de luz. Você o que sente é um temor terrível. Então, é por isso que a importância verdadeiramente na transição planetária não é seguir informações para ver quem está certo, quem está errado, não é defender lados, senão é fazer o caminho interior, o caminho ao coração. Não somente para saber discernir as informações, mas para você também elevar a sua frequência e ascensionar. Porque se você não eleva a sua frequência, você não vai ascensionar. A quinta dimensão não está regida pela energia do medo, da dúvida, da raiva, do ódio, do rancor, do ressentimento, do ciúme, do apego, da cobiça, da avarícia. Essas energias não existem na frequência de quinta dimensão. Então, para você ascensionar, você tem que elevar a tua frequência. Você tem que conectar com o teu sentir, com o teu coração. Porque senão você não vai ascensionar. As pessoas que estão apegadas às coisas materiais, ou pessoas, ou coisas, ou situações, vai se encontrar muito difícil conseguir ascensionar. As que têm temor, medo e não han trabalhado essa energia para transmutar, limpar, purificar do seu campo energético, não vai conseguir ascensionar. Então trabalhe internamente. Todos os mestres ascensionados que já vieram a essa terra, inclusive Yeshua, que vocês conhecem por Jesus, ele meditava. A meditação é o único caminho verdadeiro ao Pai. Não tem outro caminho. O caminho para a iluminação é através da meditação. Não tem outro caminho. A conexão com teu coração é o caminho à fonte. Se conectar com teu coração e expandir, alimentar ele com energias de alta frequência, o amor incondicional, a compaixão, o respeito ao próximo, o respeito a você mesmo. É o que vai fazer elevar a tua frequência. A energia da alegria, da felicidade, da paz, da tranquilidade, da humildade. Essas são as energias que vai te fazer ascensionar. Então se conectem com essa energia. Trabalhem as energias que não são da luz em vocês. Porque todos nós temos nossa parte luminosa e nossa parte escura. As partes escuras justamente são aquelas onde a emanação de energia é o medo, o temor, a raiva, o ódio, etc. E assim sucessivamente. Não vieram aqui para acumular riquezas, não vieram aqui para acumular roupas, não vieram aqui para acumular casas, nada material. O que vieram aqui, vocês vieram ao planeta Terra, encarnaram aqui
para transmutar as energias de baixa frequência, curar as feridas causadas nas experiências que vivenciaram aqui para poder ascensionar. Ok? Então, meus amores, é isso aí. O importante é fazer o caminho ao coração, é se conectar com o seu sentir. Tá bom? Lhes deixo um grande abraço de luz, que tenham uma excelente noite de descanso. Reflitam sobre o que eu disse aqui e namastê.